Saudos irmãos, capazes do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5, e seu versículo 1. Enquanto os irmãos acham, quero aqui externar a gratidão em retornar a essa casa. Fico feliz em retornar, sinto bem nessa casa. Glória a Deus. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, que é muito bom, irmão, estar entre irmãos aqui. Agradecer também ao meu amigo íntimo, pastor Jean, a sua esposa, e toda essa... Irmão, aqui tá bom demais, irmão. Aqui tá chique. Irmãos, mas eu também não posso deixar de agradecer, irmão. Todavia, tem uma mulher aqui especial nessa noite. Minha esposa, esse ano, irmão, é 20 anos de casada, irmão. É benção. E é um privilégio dela estar aqui hoje. Todavia, que algumas vezes que eu estou, ela está no trabalho. E eu fico feliz, irmão. Toda vez que eu vou pregar, ela entende a minha caminhada e ela todavia está comigo. Amém. As minhas filhas é representantes dela. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Igor, varão, daquele jeito, varão. Você viu, né? Ele deixa todo mundo estreito. Meu Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim, Lucas capítulo 5, e o versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simeão, pediu que ele afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E o último versículo a gente já senta dando glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simeão: afasta-te ao mar alto e lançai a vossa rede para a pesca. E você se assenta dando glória a Deus. A gente vai ver aqui, e a gente começa a entender aqui, que o importante nunca vai ser do jeito que você chega, mas sempre vai ser do jeito que você sai. O importante não é do jeito que você chega aos pés de Jesus, é sempre do jeito que você sai dos pés dele. É sempre quando a gente encontra Jesus, não é do mesmo jeito que a gente chegou aos pés dele. É sempre do jeito que a gente vai sair dos pés dele. A gente vai ver que aconteceu que a multidão acompanhava Jesus. E toda vez que a multidão acompanhando Jesus, não era só para ver os milagres de Jesus, mas Lucas vai narrar e dizer que era para ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que vivifica, é a palavra de Deus que te levanta do monturo, é a palavra de Deus. Quando Jesus está pregando, falando da palavra de Deus, a multidão está cumprindo para ouvir. E olha que interessante, a multidão está ouvindo Jesus, mas tem 2 ali, irmão. Enquanto Jesus está falando, eles só estão fazendo um gesto, lavando as... Como é que pode, irmão? A multidão está cumprindo e tem pessoas ali que estão lavando a rede e não estão ouvindo uma palavra de Deus. Que o interessante para eles era lavar a rede, não era ouvir aquilo que... Eu estou em casa e eu vou falar. A Bíblia vai nos narrar que Jesus está falando da palavra de Deus e a multidão está apertando.
Mas os pescadores, Simeão, junto com Tiago, junto com outros, estão lavando a rede. Como é que a multidão está conseguindo ouvir? E Pedro está lavando a rede. A multidão está tanto comprimindo, que Jesus vai chegar perto de Simeão e vai falar: Simeão, me empresta seu barco. Simeão empresta o barco e Jesus dá ação, ó, não afasta muito longe, afasta um pouco da terra. A Bíblia é clara em dizer que ele ainda continuava da onde Jesus estava, de cima do barco, ensinando a multidão a falar. Aquele que não estava prestando atenção naquilo que Jesus não estava falando, agora ele parou de fazer, que ele trouxe frustração para ele, para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar para ele. Sabe o que a gente precisa entender? Que nada pode tirar a nossa atenção da palavra de Deus. A gente precisa entender, irmãos, que ao meio da palavra ser liberada, inimigo quer tirar seu foco, inimigo quer roubar a sua mente. Mas eu quero te trazer para o culto nessa noite. A palavra de Deus vai te libertar nessa noite. A palavra de Deus está te trazendo, irmão, para lá onde você foi frustrado, para te dar uma direção nessa noite. Alaio da calavácia. Olha que interessante. Jesus pede o barco de Simeão, pede para afastar. E quando Jesus, a Bíblia é clara em dizer que, ao primeiro momento, Jesus vem com a palavra para Pedro. No segundo momento que Pedro está no barco, Jesus termina de falar para a multidão: agora é eu e você. É particular com Simeão e Jesus. Ele vai dizer literalmente a Simeão, ou como você queira dizer, Pedro: Pedro, pega a rede que você acabou de lavar e volta para o mar. Todavia, irmão, que a gente lava algo não é para usar no momento, é para usar Com Jesus é diferente. Pedro termina de lavar a rede, é a mesma rede que ele terminou de lavar, é a mesma rede que Jesus vai usar. Olha que interessante. Simeão, afasta, pega a tua rede, pega o barco e lança ao que Pedro vai dizer para Jesus? Jesus, trabalhei a noite toda, foi a noite inteira eu lançando a rede para um lado e para o outro, foi a noite toda e não soltava eu lá não. Eu trabalhei a noite toda e eu cheguei aqui agora e estou lavando. É um sinal de desespero. A minha noite foi em vão. A minha noite foi frustrante. E o que restou para mim, eu quero imaginar que Pedro tem um diálogo com Jesus, é que para mim Jesus acabou. Não tem mais. Olha que interessante. Mas Pedro, ele vai entender sobre a tua não é a palavra minha, é a palavra de Cristo. É a palavra de Jesus que te dá direção. Que pela vontade de Pedro falava. Pela vontade de Pedro pegava a rede e voltava para casa. Mas Pedro vai fazer aquilo que Jesus está mandando. Sobre a tua palavra eu vou de novo. Pela tua palavra eu vou tentar de novo. É pela tua palavra. É sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. Que fosse por mim. Que muitas vezes a gente precisa entender, irmão, que pela gente a gente parava,
que pela gente a gente não estaria aqui. Mas você não veio aqui escutar outra história senão a palavra de Deus. Você não veio aqui para escutar história, você veio aqui para ouvir palavra. É a palavra de Deus que te tira daqui diferente. É a palavra de Deus que você entra aqui cabisbaixo e você sai daqui de cabeça erguida. É a palavra de Deus que ao meio da tempestade ela te dá coragem para sair de lá andando. É a palavra de Deus. Alaioda calabácia. É a palavra de Deus que Pedro vai tomar coragem. E a gente precisa entender que a gente está firmado na palavra. Que Pedro entendeu, irmãos. E olha que interessante. A Bíblia é clara em dizer: Pedro pega a rede, volta para o mar e lança de novo. Pedro volta, irmãos. Mas ele não, na onde Jesus na onde foi frustrante sozinho, está na hora de você deixar Jesus entrar. E na onde Jesus entra, a ordem é: volta lá de novo. Que agora você não está sozinho, você está comigo, dando a direção para você. A gente precisa entender que Jesus está na pesca com Pedro. Ele não está mais com Tiago no barco. Ele está com Jesus no barco. Na onde a noite toda foi frustrante, agora está Pedro e Jesus no... Que a gente precisa entender, a gente não precisa estar com multidão. A gente precisa estar com Jesus no barco. Que muitas vezes em lugares frustrantes a gente olha para todo lado. E você esqueceu de uma coisa: é de chamar Jesus para onde você foi frustrado. Falar: Jesus, vem comigo no meu barco. Mas quando Jesus ele entra no barco, só é para fazer uma coisa: lança de novo. Você vai questionar Jesus: Jesus, já tentei de todo jeito, eu já fiz campanha. Não, irmão, está fazendo errado. É fazer do jeito que Jesus manda, não é do seu jeito. Pega a rede, volta de novo. E a ordem de Jesus é para lançar ao mar. Eu fico imaginando Pedro lançando a rede sem expectativa nenhuma, e Jesus no barco com ele. Que tem vezes que a gente tem, sabe, expectativa zero, e a gente vem sem querer ouvir nada. Você fala assim: hoje eu não quero nada, hoje eu não quero fazer nada. Mas você vem até sem querer fazer nada. Mas quem está na casa, irmão, quem é servo, entende o que Jesus manda você fazer. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque você foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E quem é conduzido sabe, irmão, que você adora Ele, louva Ele. E eu vou pegar a frase aqui do meu amigo Igor: enquanto você está aqui, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. E nessa noite, a convite de Jesus é para lançar a rede de novo. Lance mesmo sem expectativa. Tente de novo, que mesmo que você não acredite, mas a palavra de Deus nessa noite é: Jesus entrou num barco e falou assim: está na hora de você tentar de novo. Que Jesus precisa que você entenda que Ele está na direção. Pedro jogou a rede. Ele pode ter até jogado, irmão, sem, sabe, sem coragem, sem muita força. Ele só jogou. O interessante não é na hora que ele joga, é na hora que ele...
E na hora que ele puxa, eu posso até ver, eu posso até imaginar, que quando a gente está, sabe, se desacreditado, a gente vai só puxar com a mão só. Eu estou imaginando Pedro com a mão só. A rede está? Não, só entendeu aqui, me ajuda aqui. A rede está? Quando a rede está pesada, a gente precisa de ar. Quem está no barco é Jesus. Mas quem precisa de ajuda é Simeão. A gente precisa entender, irmãos, que todavia que a gente desacredita que Jesus está na direção, está na hora da gente fazer aquilo que Jesus manda e jogar a rede e puxar a rede. Que a partir do momento que você puxa, você vai ver o milagre. A partir do momento que você puxa, está na hora de você abrir a boca. Jesus, eu preciso de ajuda, senão vai romper. Vai romper. Eu vejo Pedro gritando: Tiago, vem pra cá me ajudar a puxar a rede. Puxar porque esse meu tá pesada demais. É Jesus nos ensinando. Na onde você passou a noite toda e foi para o estado, você veio, entrou aqui para ouvir a palavra, e você não vai sair daqui diferente. A multidão chegou apertando Jesus, ouvindo a palavra. Pedro só estava lavando a rede, ainda nem prestava atenção na palavra. Mas quando ele entrou no barco e Jesus começou a pregar a palavra, ele entendeu: o milagre está na casa. O dono do milagre está na casa. E eu estou pregando para alguém nessa noite que entrou aqui falando: Deus, eu preciso de um milagre. Entrou aqui e falou: Deus, dizendo: a minha força já acabou, mas não se preocupa não, Deus está mandando ajuda para você. A gente precisa entender que o dono do milagre está na casa. A gente precisa entender que na onde a gente passou a noite toda, a gente só precisa colocar Jesus na direção. Jesus no barco, e na onde Jesus entra tem milagre. Na onde Jesus entra tem multiplicação. Na onde Jesus entra, nada vai ser do mesmo jeito que a gente está tentando faz tempo. Está na hora da gente chamar Jesus para as nossas causas impossíveis. Sabe o que eu quero dizer? Que Pedro entende tanto. Pedro entende tanto, que quando ele está puxando a rede, ele só vai fazer um gesto quando ele termina de puxar: prostrar e adorar. Ele não esperou chegar em terra. Na onde ele estava adorando pelo milagre que ele alcançou. Não importa o ambiente que você esteja, importa que na onde você está, o milagre vai acontecer. Pedro estava dentro do barco, Jesus estava no barco. Ele entendeu: meu milagre chegou. Eu não vou esperar chegar em terra, eu vou adorar agora. Deus já está falando para alguém: está na hora de você abrir adoração nessa noite. Está na hora de você adorar que o milagre chegou. Que o dono do milagre está a lavassúbia da candarábia sépia. Que o dono do milagre está na casa nessa noite. Que ele entende tanto. Simeão entendeu tanto, Pedro entendeu tanto, que ele adorou a Jesus.
E o mais interessante, que Jesus nos chamou Simeão, quando as redes estavam vazias, quando o barco estava vazio. É muito interessante isso que eu preciso falar para você. Quando Pedro termina de encher a rede, adora Jesus ao mar, ao lago de Genezaré, ele vai voltar em terra. E quando ele vai voltar em terra, olha que interessante. A Bíblia é clara em dizer, ele largou tudo. Largou tudo para seguir a Jesus. Largar tudo quando a gente está com a vida zerada é fácil. Largar tudo, irmão, quando está indo tudo ruim é fácil, irmão. Quero ver quando você largar tudo, quando aquilo te abraça, quando você está satisfeito. Jesus fala assim, está na hora de você largar tudo. Está na hora de você renunciar tudo e me seguir. Jesus não pediu para Pedro largar tudo. A Bíblia é clara que Pedro largou tudo para seguir. E a gente precisa entender isso, irmão. Que muitas vezes a gente precisa largar os bens materiais. A gente precisa largar muitas coisas que querem tirar a nossa comunhão com Cristo. Largar de mão. E seguir a Ele. Com a única certeza. Se com Jesus Ele encheu a rede, comigo dentro do barco, imagina eu acompanhando Jesus, o que Ele vai fazer na minha vida. Jesus não vai encher só a rede. Jesus não chamou Pedro só para encher a rede. Jesus chamou a Pedro diferente. A partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de almas. Que ensinamento é esse? E Pedro já entende que para mim seguir Jesus, eu preciso largar daquilo que eu precisava e seguir a Ele. E com a permissão do meu amigo, pastor Jean, e da sua esposa, posso colocar a igreja de pé, pastor? Que quando Jesus chama Pedro, Pedro entende a sua chamada. E muita gente aqui precisa entender a sua chamada. Não é pessoas que estão aí fora, é pessoas que estão aqui dentro, precisam entender a sua chamada. Que a primeira a ser chamado é você. Você precisa entender isso. Jesus chamou para um particular tão grande, que está na hora de você perguntar, você de parar de perguntar o porquê ou para quê. Está na hora de você fazer igual Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Estou para ouvir a tua palavra. E nessa noite é tão simples. E eu quero falar para uma pessoa nessa noite. Jesus te chamou. E quando Jesus te chama, Ele te responsabiliza do teu chamado. Já tentei noite toda, Jesus, para mim não dá mais. Está na hora de você acalmar o coração. De você deixar Jesus tomar a direção da tua vida, do teu barco. Que Jesus sabe do jeito que você chegou e Ele sabe do jeito que você vai sair dessa casa. Mas nessa noite eu quero que você feche seus olhos.
E o seu pensamento vai até a sua casa nesse momento. E nessa noite, pessoas aqui precisam de um milagre urgente. Pessoa aqui está precisando, falando: Deus, eu preciso de uma resposta. E a resposta nessa noite é que você vai contar o seu milagre. E nessa noite, de você de olhos fechados, eu quero fazer uma oração só. E eu confio na palavra que eu ministro nessa noite. Que o dono do milagre já está aqui. E ele vai socorrer alguém. Vamos tentar de novo? O coração apertado demais, pensamentos demais. Nessa noite, Jesus te chama para servir a Ele. O mundo não precisa te conhecer, mas Jesus te conhece. Por favor. Caminhar com Jesus é diferente demais. Que caminhar com Jesus não é do meu jeito, é caminhar com Ele. Eu preciso que você entenda a chamada que Ele tem na sua vida. Que muita gente vai perguntar como é que foi que conseguiu. É simples. Jesus te chamou para servir a Ele. E nessa noite, o Pai te abraça nessa noite. Está na hora de você entender que sozinho você não está. Todos os seus pensamentos estão sondados por Ele. Que em meio posso te dar um abraço? Deus, como José, Jesus querido, amado, estava sonhando e ninguém acreditava aos seus sonhos. Que nessa noite, Jesus querido, amado, Ele possa entender, Deus, que na onde Jesus querido, amado, ninguém acreditava aos sonhos de José. José continuava sonhando e não parou de sonhar. Que nessa noite, Jesus querido amado, eu te entrego, Jesus, esse jovem, Senhor. Que ele possa, Jesus querido amado, enxergar, Senhor, o futuro, Jesus querido amado, que o Senhor tem para ele. Que para Jesus querido amado, vai ser, Jesus querido amado, ao ministro, Senhor, da tua palavra. E nessa noite, Jesus querido amado, eu te agradeço pela vida, Jesus querido amado, desse jovem, Senhor. Que toda seta, Senhor, que todo mal, Senhor, possa ser quebrado, Senhor. Eu acredito, Jesus querido amado, na chamada. E desde já, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, que nessa noite, Jesus querido amado, te entregamos, Senhor, a nossa casa, te entregamos a nossa família. Que nessa noite, Jesus querido amado, toma posse, Senhor, da tua palavra, Senhor. Como Pedro, Jesus querido amado, ouviu, Senhor, a palavra, Senhor. E tomou posse, Jesus querido amado, que ele entendeu tanto, Senhor, que pela tua palavra ele tentou de novo. E que nessa noite, Jesus querido amado, onde a gente foi frustrado,
Na onde, Jesus querido amado, a gente tentou muitas vezes e não deu certo. Mas quando Jesus entra na situação, é para a gente entender, Senhor, que a gente não precisa, Senhor, tentar a noite inteira. A gente só precisa colocar Jesus na direção. E quando, Senhor, a gente entende que Jesus está na direção, a gente entendeu, Senhor, que ao meio, Senhor, que Jesus está, Senhor, onde foi improvável dar certo, onde foi improvável se a gente tentar de novo, foi pela palavra, Senhor, que a gente teve que pedir ajuda para atender, Senhor, o nosso milagre, para dividir, Senhor, para puxar para cima, Senhor, a rede. E nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tomar a cada um, Senhor, que entrou aqui, Senhor, precisando de um milagre. Que nessa noite, Jesus querido, amado, que pessoa, Senhor, possa ter certeza e convicção que nessa noite ele sai diferente, sendo guiado, Senhor, pela Tua palavra, sendo guiado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. E que nessa noite, Senhor, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz...